Olha aí, galerinha, foi muito rápido. Já voltamos aí com a nossa aula de revisão, aula 8.2. Beleza? Nós falamos aí nessa aula sobre escala, tivemos aí toda uma participação interdisciplinar de geografia e matemática. Então, não perca tempo, vamos para a nossa aula de revisão. Beleza? Escalas cartográficas, aula 8.2. Nós falamos sobre escalas, o que é uma escala numérica, como que ela vem representada. Lembra que falamos para vocês que a escala numérica, geralmente ela vem sendo representada por centímetro. No caso, eu tenho aqui, vamos fazer a leitura dessa escala, 1 para 5 milhões de centímetros. Beleza? Escala gráfica, já a escala gráfica vem sendo representada em quilômetro. Falei para você, de repente, numa questão, não tem nem quilômetro nem centímetro para você identificar qual é o tipo de escala. Se é gráfica, numérica, você vai saber que essa escala que estiver sem nenhuma unidade, ela vem sendo representada em centímetro. Então, se ela vem representada em centímetro, ela é uma escala numérica. Beleza? Vamos lá. Então, a gente sabe que, olha só, está falando que 5 milhões de centímetros corresponde a 50 quilômetros, quando eu faço aquela transformação de cortar 5 casinhos que eu falei para vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5,50 quilômetros, certo? É o mesmo que 50 milhões de centímetros. 50 milhões de centímetros corresponde a 50 quilômetros, quando eu faço também essa transformação. Vamos lá. Falei para vocês sobre escala grande. O que é uma escala grande? Você pode encontrá-la na sua prova, escala grande ou escala, de repente, também maior. Então, a escala grande ou maior representa o quê? Maior riqueza de detalhes. Por que maior riqueza de detalhes? Porque essa escala tem essa segunda parte, que é o denominador menor. Então, o que representa esse denominador menor? Representa que essa área foi reduzida menos vezes. Por isso que eu consigo ter o quê? Maior riqueza de detalhe. Menor área de desenho e maior proximidade. Eu estava falando aqui há pouco com o professor Ari, vem aqui comigo, quando a gente fala de escala, que é essa relação, vem aqui comigo. Essa relação, quando eu falo aí, galera, da escala, o que seria a escala? É a relação, né, entre o desenho e a representação real, beleza? Então, aquelas informações, por exemplo, do mapa, é de uma área do nosso planeta, mas aí, a partir do momento que eu coloco numa folha de A4, é o desenho. Aí o professor Ari estava falando o seguinte, a gente pode falar também sobre a escala, e eu achei muito interessante. O que é uma escala maior, o que é uma escala menor? Para a gente ter noção no nosso dia a dia, quando você pega o seu celular e coloca um zoom lá no Maps, no Google Maps, no Google Earth, e aí você vai ter essa aproximação e esse distanciamento, a gente está falando aí de escala na geografia. Então, no dia a dia você consegue ter uma noção de aproximação, né, usando lá, dando um zoom no teu celular no mapa, no GPS, e quando você diminui o zoom, você tem menos detalhamento. Então, a gente consegue ver nessa prática a relação da escala aí para você ter um maior entendimento. Beleza? Vamos lá. Escala pequena, que também pode ser encontrada, escala menor. Eu tenho aí essa escala 1 para 5 milhões de centímetros. Olha a dica que eu falei na aula para vocês. 5 milhões de centímetros. Esse 5 milhões de centímetros é chamado de denominador. Quanto maior for o denominador de uma escala, menor riqueza de detalhes essa escala terá. Maior será a área do desenho, por exemplo, o mapa mundi é feito numa escala pequena, e menor a proximidade, por isso que você consegue obter menor nível de detalhamento. Então, fica a dica para não esquecer. Eu quero saber o que é uma escala maior, o que é uma escala menor. Olhe sempre para o denominador. E sempre será o inverso. Se eu tenho denominador pequeno, minha escala será uma escala maior. Se eu tenho um denominador extenso ou grande,
minha escala irá pequena ou menor. Beleza, galera? Então, nós temos aí a leitura da escala, que nós trabalhamos também com a escala. Então, a primeira parte da escala é o numerador, que eu falei para vocês, segunda parte, denominador, e a leitura é, por exemplo, nessa escala, 1 para 300 milhões de centímetro. Beleza? Existe fórmula também na escala, onde o Ezão representa a escala, o Dzinho a medida do desenho, que seria a medida lá no mapa ou da área representada, e o Dzão a medida real. Quando a escala não possui a medida indicada, em centímetro, metro, quilômetro, em sua notação, significa que, por convenção, está em centímetro. Fechou, galera? Então é isso, daqui a pouquinho eu volto com vocês com a nossa aula de atividade. Beleza? Valeu! Olha aí, agora é a hora de exercitarmos, de confirmar aí o que vocês gabaritaram as atividades, que deu super certo durante a nossa atividade. Beleza? Se surgiu alguma dúvida, a gente sempre fala que depois volte no material, faça a sua revisão. Então, bora sem perca de tempo aí analisar as questões. Simbora! Olha só, questão. A escala cartográfica representa a relação entre os territórios e as suas representações gráficas. No caso, lá no mapa, no desenho a ser representado, numa maquete, seriam as chamadas representações gráficas. Dessa forma, é possível dizer, quanto maior for a escala, menor é a área representada. 2. Menor é o detalhamento das informações. Maior a proximidade. O comando da questão fala o seguinte: as afirmativas corretas são, ou pode ser só apenas uma alternativa nessa questão. Você vai julgar cada trecho aqui do enunciado. Então, para me considerar quando a escala for maior, a menor é a área dela representada? O que você acha dessa primeira afirmativa? 2, menor é o detalhamento das informações. 3, maior proximidade. Então, vamos confirmar já qual é a questão correta nessa atividade. Falei para vocês durante a aula. É só lembrar, ó. Uma escala maior, certo? Escala maior. A área representada, ela será menor. A área representada, por isso que a gente consegue ter um maior nível de detalhamento. Então, será que a afirmativa 1 é correta? De boa, correta. 2, o que está falando na 2? Afirmativa 2, menor é o detalhamento das informações. Negativo. Se a escala é maior, você vai conseguir observar mais riqueza de detalhes nessa escala denominada maior. 3, vamos lá? O que está falando? Maior será a proximidade, maior será o detalhamento. Então, essa afirmativa 2, ó, está de acordo, porque ela está falando que menor é o detalhamento das informações quando a escala for maior, mas é o contrário. E 3, maior proximidade. Então, nós temos aí como afirmativa correta, alternativa correta, a alternativa D. 1 e 3 estão corretas. Beleza? Vamos lá. Questão 2. Um mapa de escala de 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Então, eu tenho aqui um mapa numa escala de 1 para 300 mil, apresentando uma distância de 15 centímetros entre o ponto A e o ponto B. 15 centímetros. Dessa forma, vamos colocar a distância correta entre esses dois pontos, na realidade é
Você vai ter que fazer agora, encontrar, a gente vai mostrar já já o caminho para vocês de como chegar nesse resultado. Então, ele está falando que a distância correta entre esses dois pontos, quando a gente fala a distância real, na alternativa A está falando que é 30 quilômetros. Na alternativa B, 45 quilômetros. Na alternativa C, 75 quilômetros. Na D, 90 quilômetros. E na E, alternativa E, 150 quilômetros. Então, olha só, a distância entre os pontos A e B é de 15 centímetros. Ele quer saber agora a distância real. Beleza? Então, dessa forma, a correta distância, né? A distância correta, no caso, seria o contrário, tá? A distância correta entre esses dois pontos, na realidade. Qual é a distância correta? É a A? É a B? É a C? Então, nesse caso, é simples. Eu tenho que transformar 300 mil centímetros em quilômetro. E para transformar 300 mil centímetros em quilômetro, eu só preciso cortar, lembra que eu falei para vocês, beleza? As casinhas, os zeros, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, 300 mil centímetros, beleza? A gente vai encontrar aqui, quando corta as casinhas, ele fica aí, no caso, 3 quilômetros. Então, estou transformando. Então, eu multiplico, no caso aqui, 3, certo? Quilômetro vezes 15. Então, eu vou chegar no resultado aí, 3 vezes 15, porque o que acontece aqui? 15 vezes 3, nesse caso aqui, que está falando que cada centímetro do mapa corresponde a 3 quilômetros do terreno real. Então, multiplicando esse cálculo, eu vou chegar no resultado da distância real. Então, a distância real, depois que eu converti centímetro em quilômetro, eu cheguei aí em 3 quilômetros. Multipliquei pela distância entre o ponto A e o ponto B, que é 15 centímetros. Então, nós chegamos no resultado aí, que a distância real entre o ponto A e o ponto B é de 45 quilômetros. Beleza? Aqui a gente tem o comando, como fazer essa questão, Eu coloquei aqui 3 vezes 15, né? Em um centímetro, em um mapa com escala de 1 para 300 mil, só reforçando com vocês aí, temos 1 centímetro para cada 300 mil centímetros, ou seja, 3 quilômetros. Se cada centímetro do mapa representa 3 quilômetros na realidade, 15 centímetros representaria. Aí a gente só multiplica 3, que foi a convenção de centímetro para quilômetro, beleza? E a gente vai chegar no resultado aí de 45 quilômetros a distância real entre o ponto A e o ponto B. Beleza? Vamos lá. Questão 3. Considere 2 mapas do Brasil, sendo que o mapa A, olha só, o mapa A, ele tem a escala aí de 1 para 10 milhões de centímetros. E o mapa B tem a escala de 1 para 50 milhões de centímetros. Assinale a alternativa correta. A. Ambos os mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes. B. O mapa A apresenta menor riqueza de detalhe que o mapa B. Alternativa C. O mapa A apresenta maior riqueza de detalhe que o mapa B. E a D, galera, está falando o seguinte: o mapa B é proporcionalmente 5 vezes maior que o mapa A. E a alternativa E, os 2 mapas possuem o mesmo tamanho. E aí, o que vocês acham dessa questão aí? Será que é a alternativa A, alternativa B, C, D ou E? Então, olha só, não pode esquecer, galera. Eu quero saber se é uma escala maior ou menor. Eu tenho que olhar para a segunda parte da escala, que é o denominador. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 1 para 50 milhões, maior
que 1 para 10 milhões. Então, essa escala aqui, ó, por exemplo, a B seria uma escala menor. E 1 para 10 milhões, aqui seria nessa questão a minha escala maior, que foi reduzida menos vezes e representa um maior nível de detalhamento. Então, bora ver o que fala. Ambos os mapas apresentam a mesma riqueza de detalhe? Não. Quem que vai apresentar maior riqueza de detalhe? A escala A, porque tem menor denominador, maior nível de detalhamento. Essa segunda escala, para 50 milhões de vezes, ela reduziu mais vezes, por isso que a gente consegue ver um menor nível de detalhamento nela. Então, a A não pode ser. Então, o que está falando na B? O mapa A apresenta a menor riqueza de detalhe. Claro que não. Se a escala é maior do que a B, então a escala A apresenta o quê? Maior nível de detalhe. Vamos para C. O mapa A apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa B. Pronto, chegamos aí na alternativa correta. Realmente apresenta maior nível de detalhe, porque é uma área do A, o mapa A foi reduzido aí menos vezes que o mapa B. Por isso que a gente tem o maior nível de detalhe. Vamos para a questão 4. Assinale a seguir a alternativa que melhor apresenta o conceito de escala cartográfica. Alternativa A é a relação não proporcional entre um mapa e as suas variações gráficas. Já cancela essa aqui, não. Quando fala não proporcional, é proporcional. B é a medida da área dos mapas e cartogramas em geral. C indica a proporção entre uma área da superfície, que seria o terreno real, e a sua representação em um mapa. Opa, interessante essa alternativa C. D aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e as suas projeções cartográficas. Alternativa E representa o conjunto de orientações cardeais de um mapa, cartograma ou planta. Será que a escala trabalha com as direções norte, sul, leste, oeste? E aí? A gente falou durante a aula que as escalas trabalham com orientação para você poder garantir a localização do que seja norte, sul, leste, oeste? Então, bora para a alternativa correta. Questão muito fácil, galera, tranquila, só questão de atenção. Então, a escala, a professora Lucy falou durante a aula, também reforcei, indica o que? A proporção entre uma área da superfície e a sua representação em um mapa, ou de repente em uma maquete, ou até mesmo no GPS, utiliza também uma escala ali de representação. Beleza? Questão 5, sem perca de tempo. Olha só, é uma questão da Federal do Rio Grande do Norte. Um professor de geografia solicitou aos alunos que representasse por meio de cartogramas os resultados de um estudo sobre o bairro onde a escola está localizada. Foram colocadas à disposição dos alunos 2 bases cartográficas com as seguintes escalas. Cartograma 1, escala de 1 para 25 mil. A escala 1. Escala 2, uma escala de 1 para 500 mil. Nesse caso aqui, centímetro. Olha só o comando. Considerando que devem ser representadas no mapa, representados no mapa, ruas, avenidas e outros componentes do bairro, os alunos devem utilizar, na alternativa A, o cartograma 2, porque a escala é menor, possibilitando trabalhar com mais detalhes. Cartograma B, cartograma 1, porque a escala é menor, sendo ideal para trabalho com pequenas áreas. C, cartograma 2, porque a escala é maior, sendo ideal para representar mais detalhes de uma determinada área. Alternativa D, cartograma 1, porque a escala é maior e oferece a possibilidade de representação de mais detalhes. Alternativa E, nenhum dos cartogramas seria necessário outra escala
Ó, nenhum dos cartogramas. Seria necessário outra escala para elaborar o desenho solicitado. Então, você tem que analisar aquela primeira parte da questão para identificar o que é escala maior, escala menor, para depois poder representar essas informações. Ó. Ele vai ter que apresentar nesse mapa, nesse cartograma, ruas, avenidas e outros componentes do bairro. Então, qual que é o cartograma que deve ser utilizado? Maior ou menor? Vamos para a resposta. O cartograma 1, porque a escala é maior e oferece a possibilidade de representação de mais detalhes. Então, galera, a gente precisa ficar atento a essas informações aí, quando a gente analisa nível de detalhamento maior ou menor. Para finalizar, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre as duas cidades A e B era 8 centímetros. Então, os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Qual que é a escala? Ele quer saber aí em qual escala foi elaborado esse mapa. Nós temos na alternativa A 1 para 250, alternativa B 1 para 2.500, alternativa C 1 para 25.000 e a alternativa D 1 para 250 mil e a alternativa E 1 para 25 milhões de centímetros. Ele quer saber em qual escala que foi elaborado. Esse mapa foi elaborado na escala de 1 para 25 milhões de centímetros. E como que ele chegou aí nesse resultado? Nessa fórmula, a gente tem informações aí já da questão da distância real, que é 2.000 quilômetros, da distância do mapa, que é 8 centímetros. Eu precisaria encontrar aí somente aí, a escala. A professora Lucy fez uma questão desse exemplo. Faço esse cálculo, olha aí, pronto. Eu até fiz aí, mas já veio a seta. E vou multiplicar. Então, escala vezes 8, certo? É igual a 1 vezes 200 milhões de centímetros, conforme representado lá no texto anterior. Então, escala é igual a 200 milhões de centímetros dividido para 8. Então, quando eu divido aqui 200 milhões de centímetros dividido por 8, eu vou chegar o resultado aí da minha escala, que é 1 para 25 milhões de centímetros, conforme a resposta representada anteriormente. Beleza, galera? Então, existe aí várias possibilidades de você chegar nesse resultado. Mas a gente finaliza aí nossa aula de atividade sobre escala. Espero que você tenha acertado todas as questões. Um grande abraço e até mais. Tchau!